As medidas de tendência central são média aritmética, mediana e moda. Temos que tomar um cuidado especial quando a gente fala a palavra média, porque quando a gente fala de média, a gente pode estar se referindo à média aritmética, à mediana ou à moda. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Se a gente pensasse que eu tenho uma sala de aula aqui com 6 alunos e cada um tem as seguintes idades. Um tem 16 anos, o outro tem 17, outro de 17, depois mais 2 com 18 anos, e a gente vai considerar que eu tenho uma múmia aí nessa sala de aula com 2.000 anos. Imagine que o exercício peça para você o seguinte: determine a média de idade dos alunos dessa sala. Quando a gente escuta média, a gente é induzido a tentar calcular a média aritmética, que seria somar as idades desses alunos e dividir por 6. Se você fizer isso, você vai ter um número aproximadamente aí bem maior do que 16, 17, 18 e menor do que 2.000, que é a idade da múmia. Aí a gente vai dizer assim, e esse número, será que representa de fato a média? Vamos lembrar para você o verdadeiro conceito de média. Média de um conjunto seria um número capaz de representar esse conjunto em operações matemáticas. Então, quando alguém falar de média, cuidado para você não necessariamente calcular média aritmética. Você pode ser que tenha que calcular ou mediana ou moda. Esse caso específico da múmia, que eu dei o exemplo para vocês, nós deveríamos calcular a média que representa bem esse conjunto, seria dada através da mediana. Você lembra como é que a gente calcula a mediana? A mediana tem 2 situações para a gente calcular. A primeira, a gente faz o rol dos elementos da distribuição. O que é o rol? É colocar esses elementos em ordem crescente ou decrescente. Depois que eu faço esse rol, a gente confere quantos elementos tem nessa distribuição. Se essa quantidade for ímpar, a mediana é exatamente o termo central. Se ela for par, a gente faz a média aritmética dos 2 termos centrais. Os 2 centrais, se você perceber, vai ser o 17 e o 18. 17 e 18, a média aritmética dos dois vai dar 17,5. Essa seria a idade média dos alunos dessa sala. A gente é como se a gente fosse esquecer o 2.000. Esse 2.000 é um valor que a gente chama de um valor discrepante, né? Ele vai distorcer o resultado da média. Essa discrepância, quando vai para a direita, ele tende a afastar a média para mais próximo desses números grandes. Então, numa distribuição, se você olhar um valor muito grande fora do padrão e ele pedir no exercício, calcule a média, não calcule média aritmética, calcule sim a mediana. Agora, quando é que eu devo usar a moda? A gente escuta muitas vezes que a moda é o elemento que aparece com maior frequência. Isso que a gente chama de moda, o elemento que aparece com maior frequência na distribuição. Mas eu disse para vocês que a moda também é uma medida de tendência central. Como é que a gente vai fazer para determinar a moda? Vamos imaginar uma situação. Imagine aqui que eu tivesse uma escola de natação onde eu vou matricular os filhos, só que a condição é, para matricular um filho, uma criança, eu tenho que matricular exatamente o seu responsável. Então imagine que eu matriculo uma criança que tem 2 anos de idade com o responsável que tem 30. Depois eu matriculo outra criança de 2 anos de idade com o responsável que tem 32. Depois eu matriculo um que tem 4 anos de idade com o responsável também que tem 32. Se você perceber, eu matriculei 3 crianças e 3 responsáveis, que são 3 adultos. Se eu pedisse a média dessa distribuição, imagina, ao calcular a média, ou seja, a média aritmética, somar todas as idades das crianças e dos adultos, a gente iria obter o resultado 102. 102 dividido por 6, que são 6 pessoas, daria 17. Se você perceber, 17, será que representa a idade média, a faixa etária média das pessoas que estão praticando natação? Eu disse que a gente tinha crianças e adultos. A pessoa de 17 anos não ia representar bem essa média. Então você percebe que a média aritmética não é a melhor medida de centralidade. Aí você pensa, eu vou agora fazer com a mediana, então. Se for a mediana, eu também tenho 6 pessoas. A quantidade é par, eu teria que fazer a média aritmética dos 2 centrais. Se você perceber o rol, eu tenho 2, 2, 4,
30, 32 e 32. Os dois centrais seriam 4 e 30, a média aritmética dos dois daria 17, que também não representa bem. Agora, vamos observar que eu tenho dois grupos. Eu tenho o grupo das crianças e o grupo dos responsáveis. No grupo das crianças, quais são as idades deles? 2, 2 e 4. Qual é a idade que melhor representa esse grupo? É a idade de 2 anos, que é a que apareceu com maior frequência. E no grupo dos adultos, eu tenho um pai que tem 30 anos, o outro com 32, o outro com 32. Qual é a idade que melhor representa esses pais? 32. Portanto, se alguém perguntasse para você qual é a média de idade das pessoas que frequentam essa aula de natação, a resposta tinha que ser dado 2 e 32. Ou seja, quem representaria essa média seria exatamente a moda. E essa distribuição seria bimodal, porque você olhou duas modas. A moda 2, que é exatamente a idade que representa os filhos, e a moda 32, que é a idade que representa os pais.